Olá pessoal, professor Toshio. No vídeo de hoje a gente vai estudar um dos assuntos mais importantes para efeito de vestibulares. É a continuação de geometria analítica. A parte de circunferência é um assunto extremamente importante para quem quer ingressar em alguma faculdade boa. Nós já vimos que uma equação de reta é alguma coisa desse tipo, olha, 3x mais 4y menos 5 igual a zero. Ou seja, para ser uma equação de reta, a gente deve ter x do primeiro grau e y do primeiro grau, não é? Então isso daqui é, por exemplo, uma equação de reta. Agora, a gente vai estudar a equação da circunferência. Por exemplo, quando eu escrevo a equação da reta, então isso daqui é uma reta, se eu escrevo a equação dessa forma, a gente chamava a equação de equação geral. Geral quando ela vem igualada a zero. Agora, se eu isolar esse y, veja só como é que fica. 4y igual a menos 3x mais 5. Passei o 3x para o outro lado e o menos 5 para o outro lado também. Agora eu vou dividir tudo por 4 para ficar com y isolado. Aí fica y igual a menos 3 quartos vezes x mais 5 quartos. Esta equação que vem com o y isolado, a gente dá o nome de equação reduzida da reta. Então tudo isso a gente já estudou em vídeos anteriores. A circunferência é uma figura também que tem equação geral e equação reduzida. A equação geral, qualquer que seja a figura, a equação geral sempre virá igualada a zero. Agora, a equação reduzida depende da figura. Então eu vou mostrar para vocês como que é a equação reduzida da circunferência. Então vamos supor que você tenha uma circunferência, então isso é teoria, vocês têm de saber. Então aqui está o centro dessa circunferência. Vamos supor que o x aqui, eu vou chamar de x0, o x do centro, tá? E aqui o y do centro, y0. Então, do que você vai precisar para escrever a equação reduzida da circunferência? Você vai precisar das coordenadas do centro, só que com o centro aqui, você pode ter infinitas circunferências, uma de raio pequeno, outra de raio grande, não é? Então, para você saber qual é exatamente a circunferência, você vai precisar saber o raio. Então, vamos supor que o raio dessa circunferência seja igual a R, tudo bem? Quando você tem um ponto qualquer, esse ponto aqui, ele poderia estar em qualquer lugar da circunferência. Esse ponto aqui, como ele pode se mover em qualquer lugar da circunferência, ele vai ter coordenadas genéricas x e y. Em qualquer lugar que esse ponto P esteja sobre a circunferência, a distância do ponto P até o ponto C tem que ser igual ao raio. Então, a distância do ponto P até o ponto C tem que ser igual ao raio. Agora, distância de P até C seria a distância desse ponto até esse ponto. Então, nós vimos na primeira aula de geometria analítica a fórmula da distância entre dois pontos, que era raiz quadrada de ΔX elevado ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado. Isso daqui seria essa distância. Isso é igual ao raio, que no caso eu chamei de R. Agora, o que é ΔX? ΔX é variação de x. Reparem que o centro tem coordenadas x0 e y0. Então, ΔX é o x daqui menos o x daqui, ou o x daqui menos o x dali. Então, o ΔX seria x menos x0, x menos x0. E o ΔY é o y daqui menos o y daqui, seria y menos y0. Ambos estão elevados ao quadrado. Só que na equação da circunferência não tem raiz quadrada. Então o que você vai fazer para eliminar a raiz quadrada? Você vai elevar dos dois lados ao quadrado. Ó. Você vai elevar aqui ao quadrado e aqui também ao quadrado. Daí aparece a equação reduzida da circunferência. Vai cancelar a raiz quadrada com o quadrado e a equação fica x menos x do centro elevado ao quadrado
mais y menos o y do centro elevado ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Não pode esquecer essa fórmula, tá? Isso daqui é a equação reduzida da circunferência. Então, toda vez que você quiser a equação reduzida da circunferência, você vai escrever assim: x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Vamos dar alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho uma circunferência cujo centro é o ponto 4, 7. Então, eu já tenho o centro, 4 e 7. Então, do que eu preciso para achar a equação de uma circunferência? Eu preciso do centro e do raio, não é? O centro eu já tenho. Agora o raio, quanto é que mede o raio? O raio seria esse comprimento aqui, olha. Isso é o raio, não é? Reparem que aqui é 1 e aqui é 7. Isso quer dizer que esse comprimento é igual a esse, que isso daqui é um retângulo, não é? De 1 a 7 a variação é de 6 unidades, ó. É só fazer 7 menos 1, não é? Então o raio seria 7 menos 1, que é 6. Então eu tenho o centro e o raio. A equação é essa daqui. Vamos ver como é que ficaria? Seria x menos o x do centro. X do centro é 4, elevado ao quadrado. Mais y menos o y0. Y0 é o y do centro. Y do centro aqui é 7. Elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Como o raio é 6, ao quadrado dá 36. Pronto. Esta equação que eu acabei de encontrar é a equação reduzida. A circunferência tem a equação geral também. A equação geral, então vamos escrever aqui, isso aqui é a equação reduzida. Era isso que o problema pedia, não é? Pedia a equação reduzida. Agora, vamos só complementar aqui. Se eu quiser a equação geral, basta fazer o seguinte: você vai elevar isso ao quadrado e mandar o 36 para o lado de lá. X menos 4 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 8x, mais o quadrado do segundo, que é 16. Mais y menos 7 ao quadrado dá o quadrado do primeiro, y quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 14y, mais o quadrado do segundo, que é 49. Isto é igual a 36, só que eu vou mandar o 36 para o lado de cá. Fica menos 36, igual a zero. Só que a equação geral, você tem que reduzir os termos semelhantes aqui. Então, olha só como é que vai ficar. Vai ficar x ao quadrado, mais y quadrado, você sempre vai escrever os termos de segundo grau primeiro, tá? Menos 8x, menos 14y, menos 14y. Então já escrevi esse, já escrevi esse, já escrevi este, já escrevi este. Agora esse daqui com esse e esse vai dar uma coisa só. Por exemplo, 49 menos 36, 49 menos 36, isso daqui 6 para 9 dá 3, não é? 3 para 4 dá 1. Então essa parte dá 13, somado com aquele 16 vai dar 29. Então mais 29 igual a zero. Esta equação aqui é o que a gente chama de equação geral da circunferência. Vamos a mais dois exemplos. Eu preciso de quê para achar a equação de uma circunferência? Eu preciso do centro e do raio. Então, neste caso aqui, o centro é a origem, centro é 0, 0, tá? O centro é 0, 0. E esse comprimento daqui até aqui é o raio. Então, o raio vai de 0 a 3, que é igual a 3. Então, eu tenho centro 0, 0 e raio 3. Como é que é a equação da circunferência? É x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Lembre-se que essa fórmula você tem que memorizar. Como o x do centro aqui é 0, e o y do centro é 0, fica x menos 0, que dá x elevado ao quadrado, mais o y do centro é 0, então y menos 0 dá y elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Raio é 3 ao quadrado é 9. Pronto. Esta equação é a equação reduzida dessa circunferência com o centro na origem. Se você quiser a geral, é só passar o 9 para o lado esquerdo e igualar a zero. Tudo bem? Agora, vamos ao terceiro exemplo. Eu tenho aqui o centro foi dado, é o ponto de coordenadas, sempre x depois y.
menos 3 e 6. Esse é o centro. Agora, e o raio? O raio não foi dado assim de forma direta, não é? Então, o que é o raio? O raio é a distância daqui até aqui. Isso é o raio, que não foi dado, não é? Então você vai calcular esse raio. Reparem que o raio é a distância desse ponto até esse. Então o raio é a distância do ponto P até o ponto C. Reparem, o ponto P é o ponto de coordenadas menos 6 e 10. Menos 6 e 10. Então, antes de escrever a equação reduzida, eu vou ter que calcular essa distância do ponto P ao ponto C, que é o raio. Então vamos lá. O raio é distância entre dois pontos, a fórmula era raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY elevado ao quadrado. Lá no início, não é, da geometria analítica, a gente viu essa fórmula aí. O ΔX é o x daqui menos o x daqui. Menos 3 menos 6. Menos 6 dá mais 6. E o ΔY é o y daqui menos o y daqui. É 6 menos o 10. Pronto. Vamos ver quanto que dá isso. Isso daqui vai dar raiz quadrada de menos 3 mais 6 dá 3 ao quadrado 9. 6 menos 10 dá menos 4 ao quadrado dá 16. Isso vai dar raiz de 25, que é igual a 5. Pronto, calculei o raio, tá? Eu preciso de quê para achar a equação de uma circunferência? Eu preciso do centro, que eu já tenho, e preciso do raio, que eu tenho também. Lembre-se, você tem que memorizar essa fórmula aqui. Então é x menos o x do centro é menos 3. Fica menos 3, dá mais 3. Elevado ao quadrado, mais y, aqui ó, y menos o y do centro. O y do centro é 6. Elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Como o raio é 5, elevado ao quadrado dá 25. Pronto. Esta equação é a equação reduzida dessa circunferência. Então, o primeiro problema de geometria analítica que você tem que ser capaz de resolver. Dado o centro e o raio, você tem que saber achar a equação. Lembre-se que essa fórmula, então, você tem que memorizar. E depois, o que você tem que saber também? Você tem que saber, dada a equação da circunferência, você tem que saber encontrar o centro e o raio. Vamos a mais exemplos? Agora, veja só, a gente vai fazer o contrário. Foi dada a equação, não é? Isso daqui é a equação de uma circunferência, essa também, essa também, essa também e essa também. Em cada caso, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o centro. Obter o centro significa achar as coordenadas do centro. E eu preciso também do raio. Lembre-se que a equação é essa. Então, x menos 3. Esse menos 3 é o menos x0. Então, esse x0, que é o x do centro, é o 3. Então, o centro é de coordenadas 3. E o y0, aqui é menos y0. Então, menos y0 tem que ser 1. Então, y0 é menos 1. Então, você pega esse mais 1 e troca o sinal, ó, fica menos 1. Reparem, esse menos 3 troca o sinal, mais 3. Mais 1 troca o sinal, menos 1. Então, o centro é 3 e menos 1. Esse número aqui é o raio ao quadrado. Raio ao quadrado. Então, o raio, então, o centro é 3 e menos 1 e o raio é 4. Por quê? Porque 16 é o raio ao quadrado, não é? Fazendo a mesma coisa aqui. Na letra B, o centro quem é? Se aqui é 10, você troca o sinal, menos 10. Se aqui é menos 2, troca o sinal, mais 2. E o raio vai ser, reparem que esse número é o raio ao quadrado. Se o raio ao quadrado é 5, esse raio aqui vai valer raiz quadrada de 5. Aqui, gente, olha só, x está elevado ao quadrado sem nada subtraindo ou adicionando, não é? Então, significa que o x do centro é 0, tá? Então, o x do centro aqui é 0, e aqui é y mais 4, troca o sinal do mais 4, vira menos 4. Então, o centro é 0 e menos 4. E o raio? Esse número aqui é o raio ao quadrado, então o raio é igual a 1, tudo bem? Porque 1 ao quadrado dá 1, não é? Aqui nesse caso, o centro seria, troca o sinal do menos 8, vai dar mais 8, e aqui o y está elevado ao quadrado, sem nada subtraindo ou adicionando. Então,
é que o y do centro seria 0, não é? Centro é 8, 0. E o raio? O raio seria a raiz quadrada desse número aqui. Raiz de 25 é 5. Pronto. Achei o centro e o raio de cada uma dessas 4 circunferências, tá? Agora, na letra E, o centro e o raio a gente não consegue calcular de forma imediata. Por quê? Porque a equação dada não é a equação reduzida. Então, quando eu tenho a equação reduzida, é bem simples achar o centro e o raio, não é? Agora, se a equação for a geral, você vai ter que fatorar, transformar em equação reduzida e aí sim achar o centro e o raio. Veja só. Para você achar o centro e o raio dessa circunferência, você vai imaginar que esse daqui é o quadrado do primeiro, esse daqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo, não é? Depois vai estar faltando o quadrado do segundo. Então você vai escrever tudo que tem x primeiro, ó, x quadrado menos 6x. Então você vai imaginar, esse é o quadrado do primeiro, esse é 2 vezes o primeiro pelo segundo, e aí está faltando o quadrado do segundo, não é? Então, eu vou deixar uma reticência aqui para completar o quadrado, tá? Mas, agora vem tudo que tem y. Y quadrado mais 8y, não é? Então, y quadrado é o quadrado do primeiro, 8y é 2 vezes o primeiro pelo segundo, e agora você vai deixar um espaço para completar esse quadrado, e o termo independente, que é o menos 3, você vai passar para o lado direito. Não esqueça, é uma igualdade. Se você somar um número aqui, você não pode somar só do lado esquerdo da igualdade. O número que você somar aqui, você tem que somar do lado direito também. E o número que você somar aqui, você tem que somar também do lado direito. Eu quero que esta expressão seja um quadrado perfeito. Um quadrado perfeito assim. Se esse daqui é o quadrado do primeiro, quer dizer que o primeiro é x. Agora aqui é menos, então você põe menos aqui também. Tudo bem? Agora, esse termo aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes este está dando 6x. Isso quer dizer que o segundo aqui só pode ser o 3. Lembre-se disso daqui. Sempre esse número aqui, olha, vai ser a metade desse. Se aqui é menos 6, aqui é menos 3. Faz a mesma coisa agora com o y. Esta expressão, ela será o outro quadrado perfeito. O outro quadrado perfeito seria assim. Y quadrado é o quadrado do primeiro, então o primeiro é y, tá? O sinal é mais, então aqui é mais. O segundo é a metade desse. Se aqui é mais 8, aqui vai ser mais 4. Agora, não esquece de voltar para completar esse número, esse. Atenção! X menos 3 ao quadrado é o quadrado do primeiro, x quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 6x, e vem o mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo seria 9. Esse 9 não tinha na equação original, então eu tenho que fabricar o 9 dos dois lados da igualdade. O número que você puser aqui, você põe aqui. Y mais 4 ao quadrado, y quadrado mais 8y mais 16, que é o quadrado segundo, não é? Esse 16 também não tinha na equação original, então esse 16 eu coloco do lado direito também. Então a equação ficou assim, esse retângulo é x menos 3 ao quadrado, esse retângulo é y mais 4 ao quadrado. E o lado direito, 16 mais 9 dá 25. 25 somado com o 3 dá 28. Pronto. Onde que eu cheguei? Eu cheguei numa equação desse tipo aqui, não é? Que é a equação reduzida. Então eu já posso achar o centro e o raio. Vamos lá. O centro é, pego menos 3, troco sinal, 3. Mais 4, troco sinal, menos 4. Então o centro é 3 e menos 4. E o raio? O raio seria a raiz quadrada desse número aqui, não é? Então, raio é raiz quadrada de 28. Eu vou passar mais um probleminha, e a equação que eu quero que você encontre o centro e o raio é essa equação aqui, ó. X quadrado mais y quadrado menos 6x mais 2y e mais 6 igual a 0. Esta equação, eu quero achar o centro e o raio. Então, o que eu quero que você faça no vídeo?
que você dê uma pausa, tá? E resolva sozinho esse item. Assim que você terminar, você volta para o vídeo e confere como que seria a resolução. Aqui, ó, vai ficar assim. Eu escrevo tudo que tem x primeiro, x² menos 6x. Não esquece que tem que ter o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, aí vem tudo que tem y² mais 2y mais o quadrado do segundo, que eu não tenho aqui, igual o termo independente, eu passo para lá, menos 6. E agora, o número que eu somar aqui, eu tenho que somar aqui, mais o número que eu somar aqui, eu tenho que somar aqui também. Então, como é que ficaria isso? Isso daqui vai ficar assim. Esta expressão é o primeiro quadrado perfeito. Quem seria esse primeiro quadrado perfeito? O quadrado primeiro é x², então o primeiro é x, não é? Depois o segundo, lembra como é que era o segundo aqui? Era sempre a metade desse número aqui, ó, que é menos 6, aqui é menos 3. Agora não esqueça de voltar. X menos 3 ao quadrado dá x² menos 6x mais o quadrado segundo, que é 9. Esse 9 você coloca do lado direito também. Então, 9 que você somou aqui, não é? Que é o quadrado desse segundo, você põe do lado de lá também. E agora, você vai completar o quadrado daqui, tá? Então fica mais... y² é o quadrado primeiro, então o primeiro é y. Agora vem mais, não é? Metade desse coeficiente, metade do 2 é 1. Y mais 1 ao quadrado dá y² mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais 2y mais o quadrado do segundo, que é 1. Esse 1 eu coloco aqui, tudo bem? Veja só, quanto que deu o lado direito? Menos 6 mais 9 dá 3, mais 1, 4. Pronto, cheguei à equação reduzida. Se eu cheguei à equação reduzida, eu consigo facilmente achar o centro e o raio. Quem é o centro? Se aqui é menos 3, o centro é 3, e aqui é mais 1, então é menos 1 aqui, não é? Eu troco o sinal desse, troco o sinal desse, tá? Esse 4 é o raio ao quadrado, então o raio mede 2. Até um próximo vídeo. Forte abraço!